Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir aí perfeitamente? Vejam para mim qual o ponto da matéria que eu terminei. Minha anotação está falando recurso de revista. Não, recurso de revista não, peraí. Não, falei errado. Eu comecei os embargos infringentes, depois embargos de divergência. Eu comecei embargos de divergência. Vamos lá, eu vou fazer a chamada e a gente dá continuidade. Vamos lá chamar a Diane, Aloísio, Álvaro, Amanda, Anderson, Anne, Bruna Passarotto, Bruno Carlos, Débora, Denise, Jaylaine, Fabiola, Fernanda Barroso,
Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiducci, Kelly Rosignoli, Larissa Caputo, Laira, Presente. Laís, Leonardo Peluso, Letícia Gomes, Lorena, Mayra, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, beleza, Léo. Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Stephanie, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Ao final da aula, eu faço outra chamada. Jayline, coloquei aqui, mas ainda tem uma outra chamada, vai que a sua internet cai de novo. Anderson, também. Podemos dar seguimento, pessoal?
Bom, eu estava falando sobre embargos de divergência, alguns pontos aqui que eu quero ressaltar para vocês sobre o cabimento, se eu já havia dito, fica aqui como uma informação reiterada do cabimento dos embargos de divergência. Está lá a previsão do artigo 894, inciso 2º, e eu disse a vocês que devem relacioná-lo com o regimento interno do TST, que traz para nós o cabimento dos embargos de divergência. Então, os embargos de divergência cabem em quais situações? Eles cabem em quais situações? Cabem, e é importante, divergência entre as seções especializadas de dissídios individuais, divergência entre duas turmas ou mais, turmas essas do TST, de uma turma que divergir de uma seção especializada em dissídios individuais, turmas que divergirem de orientações jurisprudenciais e turmas que divergirem de súmula do TST, do próprio TST. Então eu vou colocar para vocês aqui, para quem anota, eu vou colocar no grupo aqui, nesse chat, nesse bate-papo, quais são as hipóteses de cabimento. E nós vamos utilizar essas hipóteses para a gente fazer o exercício ao longo da aula. Então você tem aí as hipóteses de cabimento. O que é importante para nós como referência da análise dessas hipóteses? A referência é que aqui, diferente dos outros embargos que nós estudamos, nessas hipóteses aqui, nós estamos falando de seção de dissídios individuais. Já naquela outra hipótese, a gente estava falando de seção de dissídio coletivo. Então, aqui, a gente fala de seções de dissídios individuais. Então, o cabimento está voltado à divergência de turmas em dissídios individuais, em ações individuais. Ok? E qual que é a natureza desse recurso? Assim como o recurso de revista, pessoal, o embargo de divergência, ele tem natureza extraordinária. O que significa isso? Ter natureza extraordinária. Além dele ter a natureza extraordinária, ele tem o quê? Fundamentação vinculada. Ele se assemelha muito ao recurso de revista. Por isso que eu confundi, porque aqui na minha anotação, eu tinha feito uma pequena anotação para falar sobre a similitude com o recurso de revista. No momento que eu abri como é que fala? A minha anotação veio recurso de revista. Mas era porque há uma similitude entre o embargo de divergência e o embargo de divergência e o recurso de revista. Essa similitude ela tem quanto à natureza extraordinária e a sua fundamentação. Bom, como que a gente pode buscar essa similitude? Quando eu tenho vejam que está aqui nas hipóteses, a principal hipótese aqui que a gente configura é a linha D. Minha internet travou? E aí? Beleza. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui. Porque eu estou falando sem referência de câmera aqui. Então, se bugou alguma coisa aí, se deu algum tchutchu, aí vocês me falam. Ok? Bom,
Como eu estava falando com vocês, a similitude, ela é em relação à divergência e à natureza extraordinária. Então, a fundamentação e a sua natureza extraordinária, com uma peculiaridade. O que o embargo de divergência, pela própria nomenclatura dele, o que os embargos de divergência buscam aqui é uniformizar internamente a jurisprudência do TST. Já o revista, ele busca uniformizar externamente o TST. Então, é como se o TST recebesse uma informação pelo revista e se posicionasse de forma pacífica sobre essa matéria. E o divergência? Não, divergência não, divergência é interno. É dizer o seguinte para o TST, olha, vocês têm um conflito interno entre as turmas, nessas hipóteses que eu coloquei para vocês, e você precisa resolver esse conflito interno. Vejam aí, no 894, parágrafo 2º, que ele diz o seguinte: a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Ele está dizendo, olha, além de ter a divergência interna, essa divergência não pode ser uma divergência ultrapassada. Uma divergência que, e isso é importante para quem faz a anotação, não pode ser uma divergência que já foi objeto de pacificação no TST. Então, não pode ser uma jurisprudência que já foi objeto de pacificação no TST. Essa jurisprudência ela tem que ser uma jurisprudência sim, Igor. Pela perspectiva, o Igor pergunta, eu vou repetir a pergunta, Igor, porque muitos alunos assistem depois. O Igor pergunta assim, mas quando existe divergência com súmula do STF, não seria uma pacificação externa? Ô Igor, se você pensar como uma divergência do órgão TST e STF, sim, mas imagine que você tem uma súmula do STF e cada turma aplica de uma forma ou uma aplica e a outra não aplica. Então você tem, por exemplo, a primeira turma aplica a súmula, a segunda turma não aplica a súmula. Nossa senhora, estou gaguejando. A primeira turma aplica a súmula, a segunda não aplica. Isso é um conflito interno. Vejo que a súmula, ninguém está questionando a mutação da súmula ou ninguém está questionando a súmula em si. O que se questiona é que internamente existem turmas que aplicam e turmas que não aplicam. Aí é uma divergência de turmas quanto à aplicação da súmula do STF. Ficou claro? Então ela continua sendo interna. Tranquilo? Muito boa pergunta. Quase que a sua pergunta acaba com o meu exercício dessa aula. Mas vamos lá. Quase, quase. Muito. Passou perto. Bom, seguindo, você tem que a divergência, então, ela deve ser atual. E aqui eu separei a súmula, e vocês têm o material de súmula, eu separei a súmula 333 para a gente dar uma olhada. A súmula diz o seguinte: não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Vejo que é muito semelhante à não admissão dos embargos de divergência. Tá ok? Então, você tem essas similitudes em relação ao recurso de revista e os embargos de divergência. Qual é o procedimento? Eu não falei de procedimento, não é isso? Cheguei a falar de procedimento? Não. E aqui
é importante porque a gente fala do procedimento e já dá gancho para estudar o agravo interno. Então, vamos lá. Vejam, procedimento. Você ingressa com embargos para uma das turmas. Então, você vai ingressar com embargo em uma das turmas, aquela que tem a origem e o processo, ok? Bom, o juízo de admissibilidade é feito pelo presidente da turma, que pode dar seguimento ou negar seguimento aos seus embargos. Então, ele pode dar seguimento ou negar seguimento aos embargos. Flávia? O número da súmula não saiu aí em cima, não? Desculpa. Só um instante que eu já pego. É 300 e alguma coisa, 333. Deixa eu só confirmar. (333). Ok? Então, o primeiro juízo de admissibilidade, ele é feito pelo presidente da turma. E o presidente da turma, ele pode dar seguimento ou negar seguimento ao recurso. Normal. Se ele der seguimento, o recurso será apreciado pela turma. Se ele nega seguimento, ele pode negar seguimento? Pode. É uma decisão monocrática. Ele passa a ser o ministro relator denegando seguimento aos embargos de divergência. Se ele fizer, cabe um recurso que é agravo interno no prazo de 8 dias. E a previsão legal, isso é importante, está no regimento interno do TST. Artigo 265. Ok? Então, vamos lá. Se ele negar seguimento ao embargos, ele vai comportar agravo interno no prazo de 8 dias. Qual é a previsão? Artigo 265 do TST. Ok? Bom, já o parágrafo 3º do 894 traz para nós: o ministro relator denegará seguimento aos embargos. Prestem bastante atenção, principalmente a pergunta do Igor. Se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula do TST ou do STF, ou com interativa, notória ou atual jurisprudência do TST, na hipótese de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco. Está passando um carro de som aqui que é impressionante. O pior é que ou ele está passando muito devagar ou ele está parado aqui. É um TikTok ambulante, né? Que normalmente ele só coloca a mesma música e repetindo. 8 segundos.
Enfim, voltemos. Bom, vejam que aqui o cabimento, vou repetir, o cabimento, ele é voltado a se a turma que você interpôs, ela é divergente. Porque da leitura do 894, parágrafo 3º, se a decisão dessa turma não for divergente de súmula do TST ou do STF, não cabe. Porque ela está seguindo a súmula. Tem que ser a turma que abriu divergência. Ficou claro isso? Pode parecer algo óbvio depois que eu falo, mas veja o do 894, parágrafo 3º, que é a decisão da turma como que você, não do paradigma. Porque você vai pegar o paradigma e dizer, olha, ilustríssimos ministros, nessa turma está descumprindo uma súmula do TST, essa turma está descumprindo uma súmula do STF em que a turma X segue. Porque se a turma que você tramita tomou a decisão com base em súmula do TST, do STF, com interativa, notória e atual jurisprudência, não vai caber o recurso. Com base no 894, parágrafo 3º. Ok? Ficou claro essa colocação dessa aplicação? Podemos fazer um exercício? Então, vamos lá. Então, vamos fazer. O primeiro exercício então, eu vou colocar essa primeira questão. Vejam se está tranquila a leitura dessa. E hoje nós vamos inovar. Bom, número 1. Vamos lá. Vou repetir aqui o número 1. Quando o julgamento dos embargos, a sessão especializada de dissídios individuais envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição
sem repetição, em múltiplos processos, mas a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência das turmas ou demais órgãos fracionários do TST, poderá pegar esses embargos e jogar para o pleno do TST. Vejo que o cabeçalho da questão traz muitos requisitos semelhantes ao recurso de revista. Relevância social, questões importantes de direito. Pode jogar para o pleno essa decisão, para que a decisão não seja da turma, seja do pleno? Se você acha que sim ou não, você tem que justificar. E a segunda questão, em homenagem a Gislaine, como será a comprovação da divergência? Como que você comprova a divergência entre as turmas para possibilitar a admissibilidade do recurso de embargos de divergência? Duas questões, o exercício vale em dobro, ok? Um tempinho maior aí de 15 minutinhos, valendo aí a partir de agora, ok? Dúvida, estou à disposição.
Podemos? Estou esperando, tranquilo. Foi só para dar uma emoção mesmo.
Raíssa, eu tenho que olhar lá. Não me recordo de cabeça, não. Provavelmente é o número de semanas de aula menos uma aula. Então, se nós já tivemos 4 semanas de aula, são 3 exercícios. 6 semanas, 5 exercícios. Eu acho que eu só não apliquei em todas as turmas na primeira semana. Laís, muito boa pergunta pelo seguinte, as outras turmas também me perguntaram isso. Na verdade, está errado. Tá? O estudo dirigido tem a mesma data para todo mundo, para todos os alunos de direito, de todas as matérias. Eu que simplesmente errei na hora de lançar isso, contei 15 dias e era dia primeiro. Mas aí não tem como eu corrigir, porque já acessaram. Mas é dia primeiro igual todo mundo, tá? Foi muito boa a sua pergunta, que eu já deixo isso claro para a turma toda de vocês, ok? Na hora de lançar, eu lancei as semanas erradas. Eu vou criar um novo estudo dirigido, mas com as mesmas questões, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todos os estudos dirigidos de todas as matérias que eu dou aula e depois lançar novamente. Mas aí vocês não precisam se preocupar se, se teve algum, tipo assim, alteração nas questões, não vai ter isso. Eu só vou retirar e lançar novamente. Porque depois que o SIGA, ele é inteligente para umas coisas e outras nem tanto. Depois que o primeiro aluno visualizou, você não edita ele mais. Você só exclui. Então,
E é óbvio, né? Precisou de alguém visualizar para constatar o erro. Então, não tem jeito, vou ter que retirar todos. Querem mais tempo aí? Como é que está o exercício? Opa, sinal de que está indo bem aí nos exercícios. Gislaine. Deixa eu ver quantos alunos fizeram. Até agora, 12. 13. Se a gente alcançar 20, eu termino a aula mais cedo. Vamos lá. Mas tem que ser mais de 20, né? Além de 20. Agora o seu chegou, Gislaine. Deixa eu olhar. Agarramos nos 15 aqui, hein? Tá faltando aluno responder isso aí, hein? Senão eu vou dar sequência aqui normal. Não tem mais ninguém, estão 35 alunos logados. Véspera de feriado. Mas temos que alcançar 20 aí. 20 alunos eu vou acabar mais cedo.
Se nós alcançarmos 20, eu corrijo o exercício. Não, a Isabela já mandou um 10 horas. 10 horas é agora. Fagó que corta minhas orelhas. Semestre que vem eu estou desempregado. Chegando a 20, a gente corrige o exercício, faz a chamada e vamos todos ser felizes. Mas não está chegando, não. Agora 16. Tem aluno vendo o jogo do Flamengo, tem aluno vendo... Esqueci o nome da novela. Império. Então, vamos lá. Posso seguir, então, com a aula? Ó, vamos começar aqui pela correção do exercício, ok? Bom, a Gislaine já até colocou para a gente como que você faz a comprovação, né? Então, começando do exercício número 2 para o número 1. Como que você comprova a divergência? Você precisa, e aí você deve estipular, né, ou diferenciar no seu exercício, melhor dizendo, como que você comprova com o PJE e como você comprova quando nós tínhamos o processo físico. Então, vamos lá. Você deve comprovar a conjuntada de certidão, né, do paradigma, certidão da fonte. Hoje, com o PJE, isso é muito mais tranquilo, porque quando você extrai a decisão, você extrai o acordo no paradigma, ele já vem certificado, ele já vem tudo com todas essas questões da fonte oficial, assinatura eletrônica e o repositório onde ele foi publicado, a data da publicação. Então você tira a decisão e a certidão de publicação dela. Importante também que você deve transcrever as razões recursais nas suas próprias razões recursais. Nós tivemos uma decisão recente sobre isso, acho que de segunda-feira. Você deve transcrever nas suas razões recursais as emendas ou os trechos do acordo que demonstre o conflito aí entre as teses adotadas por uma turma e pela outra, ok? Você deve também, se for juntar a jurisprudência do próprio TST, do pleno, você deve fazer a mesma formato de certidão, fonte oficial, repositório. Lembrando a vocês que pelo próprio conceito da súmula, se você somente indicar a data da publicação, não tem validade. O paradigma será considerado inválido para a comprovação da divergência aí que você busca comprovar, ok? Então, tá lá os termos da súmula 337, vocês têm essa súmula aí. Outra questão, deixa eu pegar aqui a outra questão, que eu não lembro de cabeça qual que era, deixa eu voltar aqui no bate-papo para eu ler a outra questão. A outra questão é se diante de características específicas dos embargos de divergência, dentre elas, relevante questão de direito, grande repercussão social, se poderia o relator da turma, tá, da seção especializada em dissídios individuais, remeter ao pleno do TST. E qual seria a fundamentação legal para essa situação? Bom, pelo que eu vi aqui dos e-mails, quase a totalidade dos alunos responderam que sim, que é possível ele jogar para o pleno. É mais uma questão óbvia, assim, no sentido de que
o pleno teria melhores condições. O que eu tentei, de alguma forma, dificultar o exercício é que vocês trouxessem para mim qual a justificativa legal para isso. E o que poderia justificar essa remessa? Alguém quer sugerir aqui? Senhores, alguém quer? Quem colocou o exercício lá? Vamos participar? Essa era a maior dificuldade da questão que eu coloquei. Deixa eu descer aqui. Na verdade, Gislaine, a própria doutrina fala da instrução normativa, se não me engano, 38. Mas você tem uma previsão muito clara. Isso, Igor, você tem um artigo muito claro sobre isso, que eu falei na aula passada. É o artigo 298 do Regimento Interno do TST. O artigo 298 do Regimento Interno, ele trata, e eu separei ele aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui na minha anotação e colocar para vocês. Esse, parece que cortou aqui um pedaço, ó, por causa do limite. Então, esse artigo traz aí a possibilidade de se remeter. Isso com base no quê? Com base na própria afirmação do Igor, de que você evitaria, assim, maiores conflitos quanto às turmas, porque você pega e joga para o pleno, ok? Claro, Rodrigo, isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, lendo, né, doutrina, lendo as coisas, a gente chega à conclusão de que o ideal, tá? Estou pegando o finalzinho da aula para ter como vocês estão no nono período, eu me sinto à vontade para devagar quanto aquilo que eu penso. O ideal seria que todas as divergências fossem solucionadas pelo pleno, e não só aquelas de repercussão social. Porque se nós estamos falando em pacificar internamente o TST, se você joga tudo para o pleno, você ia chegar num ponto de equilíbrio. Olha, a turma está aqui, divergindo. Joga para o pleno. Ok? Isso evitaria, inclusive, a pulverização, e a doutrina Gislaine leu isso lá no final da página do livro do Carlos Henrique Bezerra Leite, se foi a edição de 2019, ela leu isso o seguinte: isso evita a pulverização ou a incidência de embargos de divergências repetitivos sobre a mesma matéria. Quando um joga para o pleno, ele acaba puxando todos eles para um julgamento só. Isso evita essa pulverização. Ok? Sanei a sua dúvida aí? Bom, são 9h10. Eu acabo de atingir aqui 20 alunos que mandaram o exercício. Vamos ver quem é o milagroso Gabriel Arantes e Thales Cardoso. Foram os salvadores da pátria da turma aí. Ok? Mas vamos seguir. Eu vou pedir que vocês façam uma anotação, porque agora, a próxima aula, a Laís me ajuda muito com essas anotações, embargos de nulidade, que é o último embargo aí que a gente estuda, sem falar dos embargos de declaração. O que são os embargos de nulidade? Alguém consegue lembrar sobre os embargos? Vou colocar aqui e para a gente encerrar com chave de ouro, hein?
Vou perguntar direto. Laís, o Matheus Braga está na mesma conexão que a sua. Matheus, em qual artigo está previsto o embargo de nulidade? Deixa eu escolher mais alguém aqui. É só ler no grupo. Aloísio, Anne. E os primeiros aqui. Qual artigo nós temos a previsão dos embargos de nulidade? Cri, cri, cri. Alguém, sem ser esses que eu citei? Leiam o trecho que eu coloquei para vocês. Gislaine, leia o trecho. Opa! Significa, então, pessoal, que nós não temos mais no nosso sistema os embargos de nulidade. Significa que ele foi extirpado do nosso ordenamento. Então, hoje nós passamos a admitir somente os embargos infringentes e os embargos de divergência. Ok? Basta aí vocês darem uma olhada, como o Rodrigo fez, no texto acima citado. Ok? Vamos lá, chamada, porque senão eu acabo ficando aqui sozinho. Porque agora a internet de todos vocês vai funcionar parecendo um 5G do Japão na hora da chamada. Agora ela não cai, aparece aluno de todos os lugares. Então vamos lá. Adjane, Aloísio. Olha o Aloísio aí. Álvaro. Amanda. Anderson. Anne. Bruna Passarotto. Bruno Carlos. Débora Luiz. Denise Penck. Jaylane. Fabiola. Fernanda Barroso. Flávia. Gabriel de Barros. Gislaine. Igor de Castro. Isabela Guiducci. Isabelle Trevisano. Kelly. Larissa Caputo. Laira. Laís. Leonardo Peluso. Letícia Gomes. Lorena. Mayra. Cristina. Mariana Ferreira. Mariana Gravina. Matheus Rodrigues. Matheus Braga. Paloma. Pedro Segueto.
Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Stephanie, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Sem problemas. Só lembrar vocês que avisem que são 2 chamadas. Então, quem estava presente em uma chamada, recebe uma chamada. Quem estava presente em 2, recebe presença em 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois o aluno me manda e-mail, aí eu tenho que abrir aqui o histórico da conversa e ver que ele não estava presente nas 2 chamadas, somente em uma. Por isso que ele recebeu falta. Então, uma boa noite para vocês, um bom feriado, um beijo, se cuidem. Tchauzinho, até mais.